Você ouve agora Terceirona. Que beleza! Vai começar a quinta rodada da Terceirona, que tá sensacional. É briga na parte de baixo da tabela, belezão. O CSA e o Sampaio Corrêa vão se enfrentar no Rei Pelé, sábado, dia 18 às 17 horas. Os dois times vêm de derrota e não podem esperar mais pra vencer. E vai ter também lá no Raulino de Oliveira, Volta Redonda e Náutico. Tanto o Timbu quanto o Voltaço vêm de derrotas. O confronto está marcado para 17 horas do sábado, dia 18. Não percam, vai sair faísca. A Ferroviária, depois de uma vitória em casa, vem para mais uma partida na Fonte Luminosa. Desta vez contra o Confiança, que descansou rodada passada. Um jogo incrível para se assistir. E o Botafogo da Paraíba, que receberia o São José em casa, vai folgar neste fim de semana. A partida aconteceria sábado em João Pessoa, no Almeidão, mas foi adiada devido à calamidade que assola o Rio Grande do Sul. Esse jogo vai ser legal demais. Lá no Estádio do Café, o Londrina Esporte Clube e o Leque vai receber o São Bernardo, o Tigre do ABC. Domingo, dia 19, às 16h30. Acompanhe com a gente, vai ser bom demais. Hamilton Bense também tem um super duelo marcado para domingo, às 4h30 em Belém do Pará, lá no Baianão. As duas equipes também vêm de vitória e vão tentar se firmar na competição. E, infelizmente, não poderia ser de outro jeito. O duelo entre Ipiranga e Caxias, que aconteceria na cidade de Erechim pela quinta rodada da Série C, foi cancelado. Os times gaúchos tiveram suas partidas adiadas até dia 27 de maio. Já esse duelo vai ser maluco. Aliás, vai ser um show de horrores. ABC contra o Ferroviário. O ABC perdeu mais uma e o Ferroviário não vem bem. O jogo vai ser no domingo, às 19 horas, lá no PV. No PVzinho de açúcar. E, aliás, os dois times estão lá no fundo da tabela. O maior time da Série C, o poderoso Atlético, vai receber em casa, lá em São João del Rei, a Aparecidense. Será na próxima segunda, às 20 horas. E chegou a hora do Floresta receber em casa, também no PVzinho de açúcar, o Figueira. O Verdão já entrou na luta contra o rebaixamento e o Figueirense quer mais 3 pontos para se manter no G8. A partida está marcada para as 20 horas. Meus irmãozinhos e irmãzinhas, vamos para mais uma edição da Terceirona, o programa mais completo sobre a Série C que você vai encontrar. Beleza, gente. A Ferroviária recebe o Confiança na Fonte Luminosa no sábado, dia 18 de maio, e o confronto está marcado para 7h30 da noite. A Ferroviária e o Confiança vão para campo nesta quinta rodada da Terceirona. E a Ferrinha vem de uma vitória na Fonte Luminosa contra o Náutico pelo placar de 2-1, enquanto o Confiança não jogou na rodada passada, já que teve o seu jogo contra o Caxias adiado. É isso aí, belezão. E a partida da Ferroviária foi marcada pelo amplo domínio da Locomotiva e um final de jogo emocionante, com o empate do adversário e o gol da vitória saindo nos últimos minutos. A tão sonhada vitória na Fonte chegou. Com um triunfo, o time chega a 8 pontos em 4 partidas de invencibilidade. São 2 vitórias e 2 empates. Beleza, gente. Agora vamos falar sobre o Confiança, que não jogou na quarta rodada, pois sua partida contra o Caxias foi adiada. O time de Aracaju volta a campo contra a Ferroviária nessa quinta rodada. Mas, gente, vamos dar uma paradinha no futebol, só pra contar uma história interessante lá de Aracaju. Lá eles têm uma lenda urbana que fala dos fantasmas da Aperipê, que é a TV Aperipê, é uma afiliada da TV Cultura lá em Sergipe. E essa história envolve 2 figuras icônicas dessa emissora. O jornalista e radialista Cleomar Brandi e a cantora Clemilda são falecidos, né? E há quem diga que os espíritos deles aparecem andando de um lado para o outro pelos corredores da antiga rádio Aperipê, a AM/FM, que é no mesmo prédio da emissora. Os relatos, em geral, eles partem dos funcionários mais antigos da casa, que dizem que presenciam as aparições principalmente nos finais de semana, quando tem menos gente na casa, já que a maioria dos profissionais de imprensa e seus técnicos estão de folga. É, belezão, o fantasma aqui do futebol é outro, viu? Mas vamos deixar pra lá essa galera e falar do Confiança, o time que jogaria na quarta rodada contra o Caxias, lá em Caxias do Sul. A partida foi adiada por conta das chuvas que atingem o Rio Grande do Sul. O time ganhou uma folga no Dia das Mães, depois de uma semana de treinos bem intensa. Bem falado, João. Os atletas tiveram um dia de folga, mas a equipe já voltou aos trabalhos e aos treinamentos. Continuam focados para o jogo contra a Ferroviária. O nosso jornalista Navarro, que acompanha o Confiança, comentou a semana de treinamento.
com o adiamento da partida da 4ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro, o elenco do Confiança ganhou tempo, né? Entre a semana passada e essa, tem aí 11 dias de treinos intensos. E o domingo foi de folga, claro, eles merecem. E os jogadores que são daqui de Sergipe tiveram a oportunidade de passar esse dia especial ao lado da mãe, com a família, né? Mas, na segunda-feira, eles já se reapresentaram no estádio Sabino Ribeiro e retornaram aos treinos sob o comando do técnico Gerson Guzmão. E olha, o foco agora é a próxima partida contra a Ferroviária. O jogo será no sábado, 7h30 da noite, diretamente do estádio Fonte Luminosa, em Araraquara. Navarro, o Confiança disputou 3 partidas em 4 rodadas na terceirona e soma 4 pontos com um empate, uma vitória e uma derrota na terceira rodada. Belezão, com o adiamento da partida contra o Caxias, sobrou tempo para treinar e aprimorar a condição técnica da equipe. Acredito que a equipe agora vem revigorada para o próximo jogo. Cícero. Agora, descansado, o Dragão volta a campo em busca da segunda vitória na Série C. O Navarro conseguiu uma palavrinha do Lucas Mendes, que é lateral do Confiança, e ele vai falar sobre esse próximo confronto do Dragão diante da invicta Ferroviária. Vamos ouvir? Ferroviária eu conheço bem, já joguei várias vezes contra, é um adversário muito difícil. Eles vêm com um elenco muito forte, tá com um bom elenco, mas a gente também tem um bom elenco. A gente vai com tudo para conseguir uns 3 pontos ou um empate fora de casa. O Ferroviária é um time que a gente não pode bobear. Eles têm um bom ataque e dentro de casa eles são muito fortes. Então o treinador vai falar com a gente, vai ver qual que é o melhor posicionamento tático para não deixar eles tiver contra-ataque e não fazer o gol em nós. É isso aí, Lucas. Você é velho conhecido da Ferroviária e sabe da dificuldade de jogar contra a Locomotiva. A terceirona é complicada. Não pode deixar a peteca cair nesse início, senão as coisas vão ficar mais complicadas. Mas agora é hora de falar da Ferroviária, que vem de vitória sobre o Náutico, lá na Fonte Luminosa, em Araraquara. Gente, o folclore do nosso país é muito rico, mas o município tem uma lenda muito misteriosa. Dizem que uma cobra gigante mora embaixo da igreja de São Bento e que ela teria nascido de uma maldição jogada pelo padre da paróquia, quando ele encontrou o corpo do jornalista Brito em frente à igreja matriz. Pela maldição, a cidade não avançaria por 100 anos. Belezão, acho que essa maldição aí já deve ter acabado, hein? Porque a Locomotiva tá indo bem demais na Série C. A primeira vitória jogando em casa na terceirona finalmente chegou. No primeiro tempo, o time tomou conta das ações ofensivas. Foi pra cima, buscando o gol, até que aos 30 minutos, Juninho fez uma linda jogada individual e chutou de fora da área. Um golaço na Fonte Luminosa. Já no segundo tempo, a Locomotiva voltou com tudo, metendo um sufoco no Náutico. Para o azar da Ferroviária, quem fez o gol aos 50 minutos foi o Náutico, jogando um balde de água fria na torcida. Mas o jogo só acaba quando o juiz apita aos 51 minutos do segundo tempo. A bola sobrou para Pedro Paulo, que completou para o gol, dando vitória para a Ferroviária. Gente, mas o Jonathan Dutra, que é o jornalista que nos segue lado a lado com a Ferroviária aqui na terceirona, estava lá e de olho nesse jogo emocionante na Fonte Luminosa. E ele comentou bastante sobre o jogo. Fala, Jonathan! Fala pessoal, ligado no Terceirona, e do jeito mais ferroviário possível, o clube conquistou mais uma vitória na Série C, vencendo o Náutico por 2-1 na Fonte Luminosa, com gols de Juninho e Pedro Paulo. A equipe poderia ter feito uma vitória tranquila, pois criou muito e controlou o jogo desde o início. Porém, desperdiçou oportunidades e quase sofreu o castigo no final. O primeiro gol da Ferroviária foi marcado por Juninho, que, diga-se de passagem, foi mais um golaço na conta dele nesta Série C. O empate do Náutico veio aos 50, mas aos 52, Pedro Paulo acalmou os corações afianos presentes na Fonte Luminosa e marcou o gol da vitória, o primeiro como profissional pelo jovem formado na base afiana. A Ferroviária encerra uma série de 5 empates jogando em Araraquara e que não vencia desde fevereiro. Essa foi a melhor partida da Locomotiva no ano e também sob o comando de Vinícius Bergantin. Próxima partida, novamente em casa, desta vez contra o Confiança. E na verdade, esse é o jeito Ferroviária de ser, né? Quase que o time se complica. Mas era a noite da Ferroviária, era a noite de vitória em casa. Como o Jonathan bem disse, era uma sequência de 5 jogos sem vencer na cidade de Araraquara. O torcedor afiano já não aguentava mais de tanto esperar. E é claro, esse triunfo veio com muita festa.
Belezão, dava para o time ter vencido com mais facilidade, mas mesmo assim foi uma emoção muito grande. Invencibilidade mantida, gol com um jogador formado na base, aliás foi o primeiro gol profissional dele. Tudo certo em Araraquara, vitória da Ferroviária. Até agora, essa é com toda certeza a melhor partida da Ferroviária na Série C. E o Jonathan Dutra falou exatamente sobre isso durante a entrevista com o técnico Vinícius Bergantin, logo após o jogo. Vamos ouvir? Fala, professor! Eu concordo que foi sim o nosso melhor jogo, o melhor jogo nosso no meu comando, vamos dizer assim, mas o treinador não é nada sem os jogadores, né? Então, meu agradecimento, reconhecimento a tudo que os jogadores fizeram. Do outro lado também sempre tem um adversário que busca dificultar, busca vencer e eles nos acréscimos ali conseguiram empatar o jogo, aí já passa um filme, né? Como você perguntou na cabeça do treinador, poxa, como é que vai ser a semana? Vamos ter que levantar os caras, vamos ter que trabalhar de maneira diferente. Isso ia ser um baque fortíssimo, assim. É como se a gente, de repente, tivesse tomado uma goleada de 5-0. Você acaba vindo pro vestiário praticamente dessa maneira. Mas rapidamente também, isso é questão de segundos ali, você já empurra. Eu vi o banco ali quando a bola foi sair, já falando com o Cauã, falando com o Vitor Andrade, pra gente tentar uma última chance. Tivemos um escanteio, tivemos o segundo, né? Praticamente um prêmio aí por tudo que a gente produziu no jogo. Bem, se a Ferroviária fica no empate aos 50 minutos, o gosto seria de derrota, né? Mas o importante é que o grupo sabia que tinha que fazer, mesmo nos minutos finais, e não deixou o Náutico estragar a noite. Agora, chegou a hora da gente falar sobre o duelo entre a Ferroviária e Confiança, um jogo válido pela 5ª rodada da Série C. E para Ferroviária e Confiança, a bola vai rolar às 7h30 da noite do sábado, dia 18 de maio, lá na Arena Fonte Luminosa, na cidade de Araraquara. Vai ser o segundo jogo seguido da Locomotiva na Fonte Luminosa. O time segue invicto na Terceirona. O nosso jornalista, o Jonathan Dutra, que segue de perto a Ferroviária na Terceirona, falou um pouco sobre como a Locomotiva chega para a próxima partida. E a Ferroviária teve mais uma semana de trabalho tranquila após outra vitória na Terceirona. E desta vez, convencendo o torcedor. O elenco se reapresentou na terça-feira e iniciou sua preparação para o jogo contra o Confiança. No final da última semana, o clube anunciou a contratação do lateral direito Everton, que até já fez a estreia contra o Náutico. Outros reforços são previstos pela diretoria para a sequência da competição. Em reta final de transição, espera-se que o atacante Júlio Vitor esteja à disposição do técnico Vinícius Bergantin para este confronto. Fora isso, ele conta com todo o elenco para enfrentar o time sergipano. É isso mesmo, meus irmãozinhos. A invicta Ferroviária vai novamente jogar em casa e o time segue com 2 empates e 2 vitórias na Terceirona. A Locomotiva ainda não sabe o que é perder na competição e vai para jogo com o elenco inteiro à disposição. Agora, do lado do Confiança, o nosso jornalista Navarro comentou sobre a expectativa do time depois dessas 2 semanas de treinamento. Fala aí, Navarro. A 4ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro foi adiada pela CBF por medidas de segurança. Com o adiamento, o Confiança intensificou os treinos para a 5ª rodada contra a Ferroviária. Será no próximo sábado, 19h30, às 7h30 da noite, direto do estádio Arena Luminosa, em Araraquara, no interior de São Paulo. Ferroviária e Confiança. A Ferroviária invicta e na parte de cima da tabela, vindo de vitória em cima do Náutico, enquanto o Confiança vinha de uma derrota para o Tombense na 3ª rodada, não jogou na 4ª e aproveitou para intensificar os treinamentos de olho nesse confronto. Mais um jogo interessante que a gente não vai perder. Beleza, gente? Fiquem conosco e acompanhem todos os detalhes desse jogão nas nossas redes sociais, Terceirona Oficial, e também no nosso portal, terceirona.com, onde você encontra o nosso zap. Beleza, gente? Vamos começar agora analisando a 4ª rodada. E depois vamos falar sobre a 5ª rodada da Terceirona, a série que tem mais gol no Brasil. Vamos nessa, belezão? Presta atenção, você aí do outro lado, para entender como as equipes entram em campo neste fim de semana. Quem perdeu, quem ganhou, tudo você acompanha agora com a gente. Vamos lá?
Vamos falar da partida onde o Caxias receberia no sábado, em casa, o Confiança. Mas devido aos adiamentos dos jogos das equipes gaúchas até o dia 27 de maio, o jogo não rolou. Um jogo que aconteceu e foi complicado foi o da Tombense com o Sampaio Corrêa. O Gavião Carcará venceu pelo placar mínimo, jogando na cidade de Tombos, em Minas Gerais. 1-0 em cima da Bolívia querida. Já o Londrina foi buscar os 3 pontos fora de casa contra o ABC, que em pleno frasqueirão perdeu e viu sua situação se complicar. O mais querido tomou 2-0 do Tubarão e entrou no Z4. Teve bate-boca entre torcedores e jogadores ao final da partida. Você pode conferir o vídeo desse bate-boca, inclusive, no nosso site, na seção Vídeos. O bicho tá pegando, hein, Cícero? Outro jogo adiado foi entre Ferroviário do Ceará e o São José de Porto Alegre, o Zequinha. O time de Porto Alegre não tem condições nem segurança para viajar e encarar o Ferrão. Os times gaúchos tiveram seus jogos suspensos até dia 27 de maio. Muito triste, né, meus amigos? Já a Ferroviária de Araraquara superou o Náutico em casa pelo placar de 2-1. Os gols de empate do Timbu e da vitória para a Locomotiva saíram todos os acréscimos do jogo. Foi de arrancar o cabelo. Já o CSA, em pleno Rei Pelé, foi atropelado pelo líder Atlético. Foi 5-0 e poderia ter sido mais se o time mineiro não tivesse tirado o pé. Parecia Brasil e Alemanha. Que time incrível esse time do Atlético, hein, gente? E no jogo dos esperados, meus amigos, o Remo, jogando em Belém, conseguiu ganhar do Floresta por 1-0. Foi muito bom para o Remo. Deu uma subidinha na tabela. Já o Floresta perdeu na estreia do novo treinador, o Marcelo Cabo. Vamos ver o que aguarda agora para o Remo, melhorar no campeonato, e o Floresta que está lá na rabeira, na lanterna. E teve lei do ex com gol do Pipico. Lá no Raulinho de Oliveira, o Botafogo da Paraíba bateu Volta Redonda por 3-1. Se bem que a lei do ex pro Pipico é meio complicado, né? Ele já jogou em metade dos times do país. E abrindo as partidas da segunda-feira, teríamos Ipiranga e Figueirense. O time de Ipiranga, da cidade de Erechim, entra naquela lista de times gaúchos que tiveram suas partidas adiadas. Lá em Aparecida de Goiânia, em um jogo muito agitado, o Aparecidense recebeu o São Bernardo, o Tigre do ABC, e terminou empatando por 1-1. O destaque da partida foi o juizão. Ele estava muito animado e agitado, distribuiu o cartão para todos os lados, expulsou 2 atletas do Bernô, e no final a partida ficou 1-1. Foi um belo jogo, por sinal. É isso aí, meus irmãozinhos. Mas vamos sair um pouquinho do futebol e falar de outra coisa. Falar de cultura, gastronomia, curiosidade, enfim. Trazer alguma curiosidade pra vocês, um pouco da história do que seca a Série C e seus times e tudo mais. E já que sou eu que vou chamar esse quadro agora, eu quero então falar da cidade de Araraquara, aqui no interior de São Paulo, de onde eu vos falo aqui com esse sotaque caipira. Cícero, o que essa joia aqui do interior tem de legal se a galera quiser conhecer? João, quem vem para Araraquara deve passear no Boulevard dos Oitis, Rua Voluntários da Pátria, a popular Rua 5. É uma das ruas mais famosas da cidade de Araraquara e contém muita história. Tanta história que foi tombada como patrimônio da cidade. Que coisa linda, né? O legal dessa rua aí, Cícero, é que ela é arborizada do início ao fim. E esse espaço ainda tem um museu arqueológico, um museu paleontológico lá de Araraquara. Tá bom ou quer mais, João? Araraquara é sensacional. Quem imaginaria que um museu desse porte estaria por aqui? O interessante é que as calçadas lá é que guardam essa história de milhares de anos atrás, com pegadas dos dinossauros e mamíferos que viveram por aqui. Pra quem gosta, é uma experiência realmente imperdível na Morada do Sol. É muito legal contar pras pessoas por que Araraquara chama a Morada do Sol. Lá é quente pra caramba, é muito calor. Para dar um nome bonitinho, a gente fala que é Morada do Sol, mas é porque é um inferno de quente aqui nessa região toda sua, João. Vamos parar um pouquinho com esse assunto agora e vamos voltar aqui para a tabela da Série C e ver o que a classificação mostra pra gente, quais são os padrões que esse campeonato tá mostrando pra gente, como ele vai ser, né? E eu queria pedir ajuda pros meus irmãozinhos aqui, João e Cícero, para fazer essa análise. Vambora? Vamos lá então, vamos começar com a parte mais bonita da tabela, a parte de cima, onde tudo é lindo e colorido. Com 4 vitórias em 4 jogos, somando 12 pontos, o time mineiro do Atlético vem tranquilo na classificação. Tirando o jogo contra o ABC em casa, todos os outros jogos podem ser considerados goleadas. Os caras têm 12 de saldo de gol e parece que não vão abandonar tão cedo assim a liderança. Outro time que está muito bem e segue o líder de pertinho é o Botafogo da Paraíba, o Belo. Com o aço da Série C, o Pipico, tão falado Pipico. O Belo tem 3 vitórias e um empate e está jogando muito bem, um futebol muito envolvente.
E na sequência, gente, a gente tem o Tombense, também lá de Minas Gerais, o Gavião Carcará, que tem 9 pontos. O time de Minas perdeu um dos seus 4 jogos e ganhou os outros 3. Parece que vai ser uma primeira fase tranquila pro Gavião Carcará, viu? E para fechar os 4 primeiros, temos com 8 pontos o São Bernardo, que também vem muito forte. Em termos de gols marcados, fica apenas a 2 do líder Atlético, que tem 13 ao todo, né? O Tigre fez 11 gols na competição e também vale ressaltar que tem vários atletas do Tigre e do ABC brigando também na artilharia. Eita, danou-se. Agora vamos pegar o elevador e vamos lá para baixo. Vamos ver quem está lá na rabeira, lá na lanterna, na situação mais incômoda do campeonato. E quem abre essa lista é o Ferroviário do Ceará, que junto com o ABC de Natal tem apenas 1 ponto. Vale lembrar que o Ferrão tem 3 partidas disputadas, já o ABC jogou 4. Perdeu 3 e empatou 1. Complicado. Em 19º, a gente tem o São José. Mas o São José não jogou 2 partidas, só jogou 2 rodadas. Mas como ele tinha perdido esses 2 primeiros jogos, né, ele fica no Z4 parado ali. Mas ele tem jogos pra fazer e poder se recuperar. Já o Floresta, que tá em último, não tem jeito, né? 0 ponto, vai precisar de toda a ajuda possível. Minha gente, a Terceirona não é só futebol e a gente gosta sempre de ressaltar. E exatamente por isso que eu queria trazer para vocês uma atração de um dos lugares mais bonitos do país. E eu tô falando, é claro, de Fortaleza, a capital do Ceará, estado com 2 times aqui na Série C, né? O Floresta e o Ferroviário. E aí eu queria perguntar pro Belezão o que tem de legal para fazer ou conhecer lá na capital. A dica que a gente tem, João, é próxima da capital Fortaleza, pode ser? Eu tô falando do maior parque aquático da América Latina. Acha pouco? A 27 quilômetros ali tem o Beach Park, não é, Cícero? E o legal desse parque, Belezão, é que ele está localizado na praia de Porto da Dunas, 20 mil metros de lazer, parques, resorts, lounges e restaurantes. E é bem pertinho de Fortaleza, você passa o dia lá, volta para casa, pro hotel, bom demais. Fortaleza é linda, cara, é maravilhosa, sensacional. Mas, gente, vamos voltar pro futebol e vamos ver como é que vai ser a próxima rodada da Série C. Agora a gente já sabe tudo da situação do campeonato e vamos pra 5ª rodada. Vamos lá, então, confronto decisivo na luta contra a Degola. No próximo sábado, dia 18, às 17 horas, o estádio Rei Pelé será palco do embate entre CSA e Sampaio Corrêa. Ambas as equipes, vindo de resultados adversos, encaram este duelo como fundamental para suas pretensões na tabela de classificação. No estádio Raulino de Oliveira, a bola vai rolar para Volta Redonda e Náutico neste sábado, dia 18, às 17 horas. Ambas as equipes chegaram para o confronto após resultados negativos e buscam reabilitação. Uma reabilitação necessária e a promessa de um bom jogo. Vamos aguardar. Após ganhar em casa, a Ferroviária se prepara para mais um desafio na Fonte Luminosa. Dessa vez enfrentando o Confiança, que teve uma rodada de descanso. A promessa é de um confronto eletrizante e imperdível. E o Botafogo da Paraíba, que inicialmente receberia o São José em casa neste fim de semana, terá uma folga na tabela. O confronto estava programado para sábado no Almeidão, em João Pessoa, porém foi adiado devido à calamidade que assola o Rio Grande do Sul. No próximo domingo, às 16h30, está marcado o emocionante confronto entre Remo e Tombense, que acontecerá no estádio Baenão, lá em Belém do Pará. As duas equipes chegam embalado após vitória e querem consolidar sua posição na competição. Um duelo emocionante vai acontecer lá no Estádio do Café. Londrina e São Bernardo se enfrentarão nesse domingo, dia 19, às 4h30. O jogo promete muita adrenalina, com o Tubarão encarando o Tigre do ABC. E devido aí às circunstâncias inevitáveis, o aguardado jogo entre Ipiranga e Caxias, que estava programado para acontecer lá na cidade de Erechim pela 5ª rodada da Série C, foi cancelado. Ambas as equipes gaúchas tiveram seus confrontos adiados para o dia 27 de maio. Vai ser frenético. Ferroviário do Ceará e ABC vão disputar um jogo repleto de emoções, não esquecendo que eles são lanternas. O mais querido após uma derrota e o Ferroviário com desempenho aquém do esperado. Então, lá embaixo na tabela, a expectativa é de um confronto pegando fogo no próximo domingo, 19 horas, no PV, lá em Fortaleza, lá no Ceará. Chegou o momento da gente destacar o líder da Série C, o imponente Atlético, que vai receber lá em São João del Rei a equipe da Aparecidense. Vai ser na próxima segunda-feira às 20 horas. E a expectativa fica por conta de como a Cidinha vai enfrentar um desafio diante desse líder invicto e goleador.
É hora do Floresta entrar em campo no Presidente Vargas para enfrentar o Figueirense. O Verdão está engajado na luta contra o rebaixamento, enquanto o Figueira busca mais 3 pontos para se manter entre os 8 primeiros colocados. O confronto está agendado para as 20 horas da segunda, dia 20. Legal demais, meus irmãozinhos. Essa é a 5ª rodada e tem muita coisa em jogo. Na verdade, toda rodada da Série C, ela é complexa por causa do formato da competição. Mas a gente chegou aos 25% dessa primeira fase. É muito importante e tem muita coisa em jogo que vale a pena acompanhar de perto. Por isso, a gente vai destacar agora no nosso próximo bloco algumas coisas muito importantes que aconteceram nessa última rodada. Segue com a gente! E beleza, gente, vamos agora para os destaques da terceirona. A gente quer contar para você 3 coisas muito interessantes que estão acontecendo no nosso campeonato. A primeira delas, a gente vai falar um pouco sobre a artilharia do campeonato. É muito gol, é a série que mais tem gols. E tem jogador que faz gol demais. Depois a gente vai falar um pouco como todos os jogos da Série C estão se definindo muito no final do segundo tempo. Todos os jogos estão tendo muita relevância e definições quando chega o fim do segundo tempo e até nos acréscimos. E o nosso terceiro destaque vai ser o demitômetro, ou seja, o nosso índice de demissões de técnicos nessa Série C. Está altíssimo. E o meu primeiro destaque, é claro, é pro Jonatas, o artilheiro da terceirona até aqui. Em 4 jogos, o camisa 9 do Atlético já fez 6 gols, uma média espetacular. É gol demais, gente. E o Jonatas, amigos, está mostrando na terceirona porque era chamado do novo Diego Costa, quando jogava lá na Espanha, lógico. Ele está fazendo muito gol e também participa da criação das jogadas. Ajuda nas bolas paradas, é um grande nome desse campeonato. E olha que dado interessante, gente. O Jonatas tem mais gol que 14 dos times que disputam a terceirona. Vamos lá. O camisa 9 sozinho já fica em 6º lugar na lista de melhores ataques da Série C, empatando com a equipe do Tombense. Que maravilha, hein, meus irmãozinhos? O Jonatas já foi artilheiro do Campeonato Mineiro e agora também é da terceirona. Ele tem 13 gols no ano em 14 jogos. É quase um gol por partida. Ninguém no Brasil tem uma média dessas. O Pedro do Flamengo, o Júnior Santos do Botafogo, o Mastriani do Atlético Paranaense, eles até fizeram mais gols que o Jonatas, mas também jogaram muito mais partidas. Na média, ninguém supera o camisa 9 do Atlético. É isso aí, belezão. A média do Jonas é espetacular. Mas vamos com calma, o campeonato está só começando e o Atlético ainda vai encontrar muita pedreira pela frente, pode acreditar. É isso aí mesmo, Cícero. Mas vamos agora para o segundo destaque. A 4ª rodada da Série C foi a rodada dos gols no finzinho. Foram 3 jogos decididos depois dos 40 minutos do segundo tempo. Ou seja, os times têm que ficar ligados até o fim. E você que está assistindo e acompanhando a Série C também tem emoção até o fim do fim. Porque só acaba mesmo quando o juiz apita. E belezão, um dos jogos que aconteceu isso foi a vitória do Remo sobre o Floresta por 1-0. Parecia que não ia ter gol, que o jogo ia ficar no 0-0. Mas aos 43 minutos do segundo tempo, o Ítalo aproveitou uma jogada do Kelvin e botou a bola no fundo da rede. Esse gol livrou o Leão da zona de rebaixamento. Mas o Floresta continua na lanterna sem nenhum pontinho. É verdade, João. Outro jogo que parecia que ia acabar sem gols foi entre Tombense e Sampaio Corrêa. A vitória do Gavião Carcará só veio aos 50 minutos do segundo tempo, acreditem. Mas Mikael balançou a rede e garantiu a vitória no finalzinho para o time mineiro. E o jogo mais maluco da rodada foi entre a Ferroviária e o Náutico. A Locomotiva estava ganhando em casa por 1-0. O Tibu, então, conseguiu um empate aos 49 do segundo tempo. E quando parecia que o jogo ia terminar com esse empate, o Pedro Paulo fez o gol da vitória da Ferroviária aos 52. Aos 52 minutos do segundo tempo, gente. Essa terceira é uma belezura. É, belezão. E para encerrar os destaques, é hora de atualizar o nosso demitômetro. É o quadro em que a gente fala das demissões dos treinadores nessa terceirona. Essa 4ª rodada foi maluca. Foram 3 mudanças de uma só vez. Meus irmãozinhos, o demitômetro disparou. São 7 trocas de técnico em 4 rodadas. Vamos começar falando da saída do Christian de Souza, que não comanda mais o CSA depois da goleada que ele sofreu por 5-0 do Atlético. Meu amigo Cícero, o que você achou da passagem do Christian pelo Azulão?
começou muito bem. Ele conquistou a Copa Alagoas, depois levou a vaga para a Copa do Brasil do ano que vem. Mas na Série C teve muitas dificuldades desde o início. Ele não conseguiu dar uma cara ao time, só que foram 11 contratações para a Terceirona. Alguns chegaram na semana passada e o time não está bem. Jogou 3 rodadas, não foi bem. Mas vamos ver o que o CSA pode melhorar com um novo treinador agora na Terceirona Série C 2024. Eu concordo com você, Cícero. E vale lembrar que o CSA já tá indo pro seu 4º técnico no ano. Desde janeiro pra cá, passaram por lá Rogério Correia, que hoje tá no Volta Redonda, e o Marcelo Cabo, que tá no Floresta, e obviamente o Christian de Souza. E a gente tá só em maio, ou seja, não dá nem 2 meses pra cada técnico fazer o seu trabalho. E assim complica mesmo, João. E tem o mais, viu? Na terça de manhã a gente teve outra troca de técnico. E essa eu vou te contar, me pegou de surpresa mesmo. O Emerson Ávila deixou o Londrina com toda a sua comissão técnica. O detalhe é que o Tubarão ganhou na rodada. Não dá pra entender. Eu lembro, né, que o Rogério Ceni passou por isso na segunda vez que treinou o São Paulo. O time ganhou do Porto Cabelo, da Venezuela, e o técnico foi demitido mesmo com a vitória. Aí eu acho que é mais uma questão de desempenho mesmo, de como a diretoria vê essa situação toda. Eu imagino que essa saída tem a ver com as mudanças na diretoria do Londrina. Mas é estranho trocar o treinador após a melhor atuação do Tubarão na Série C. Exato, Cícero. O que fica bem claro pra gente é que a diretoria do Londrina ainda não se organizou. Porque começou com confusão, na hora que o time se ajusta, arruma outra confusão. E tem mais ainda, viu, gente? Não acabou, não. Ainda tem a última mudança, que foi no Sampaio Correia, que foi derrotado pelo Tombense nessa rodada. E aí saiu o Thiago Gomes e agora chega o Zé Augusto, que tava lá no MAC. E o detalhe é que a final do Campeonato Maranhense vai começar no dia 30 e vai ser entre Sampaio Correia e o MAC. A Bolívia Querida foi lá e tirou o técnico do rival antes da decisão. Que sensacional. É, gente, mas o demitômetro vai explodir desse jeito. São 7 mudanças de técnico e ainda são 4 rodadas. É muita coisa. E vai ter time aí com 2, 3 mudanças na Série C até o fim do campeonato, se continuar assim. Meus irmãozinhos, a gente vai ficando por aqui com o nosso bloco de destaques. Se vocês quiserem nos dar ideias sobre temas para os destaques para os nossos programas, entre no nosso portal terceirona.com e acessem o nosso zap. Mandem uma ideia aqui pro Belezão que eu compartilho com a nossa equipe e a gente te avisa. Muito obrigado. Beleza, gente! Vai chegando ao fim mais um programa da Terceirona. Eu queria agradecer todo mundo que participou dessa edição e foi um programa sensacional que nós tivemos. Não foi, João? Não foi, Cícero? Ah, sem dúvida, Belezão! Agora é ficar de olho e acompanhar de pertinho essa rodada para trazer muita informação para os nossos ouvintes. Até semana que vem, um abraço apertado e fica ligado aí na Terceirona. Agora um abraço para todos os nossos amigos que nos acompanham nas redes sociais, no WhatsApp. Obrigado mesmo. Obrigado, João. Obrigado, Belezão, por esse programa maravilhoso. Obrigado pela companhia. E aos nossos ouvintes, que estão sempre conosco. Até a próxima semana com muito mais Terceirona. É isso aí, meus irmãozinhos e irmãzinhas. Fiquem ligados com a gente no portal terceirona.com, onde você acompanha todas as informações da Série C. Nas nossas redes sociais e nas plataformas de podcast, Terceirona Oficial, com muito conteúdo interativo para você falar com a gente sobre o campeonato mais raiz do Brasil. Que beleza! Você ouviu Terceirona, uma realização jornalismo vivo, com produção Poda Corp e estúdio Bebê Gigante.